Igreja Batista César de Souza e a todos que nos acompanham. Vamos começar mais um Gotas de Sabedoria e hoje nós vamos ler o livro de Eclesiastes, o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. Observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol, vi as lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas. Concluí, portanto, que os mortos são mais felizes que os vivos, mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Durante todo o livro de Eclesiastes, o escritor de Eclesiastes faz diversas observações. E com essas observações, ele questiona a respeito do sentido da vida. Ele questiona qual é o sentido da vida, se tudo é tão passageiro, se tudo é tão efêmero, se a vida é como um sopro, se há tanta injustiça, se há tanto sofrimento, qual é o sentido da vida? E nesses 3 versículos ele bate justamente nessa tecla da opressão. Ele diz que tem pessoas que estão sendo oprimidas e aparentemente sem motivo nenhum, né? E essas pessoas são marcadas pelas lágrimas dos seus rostos. Elas são identificadas não apenas como oprimidos, mas também como sofredores, porque as lágrimas estampam o seu sofrimento. E diz que os opressores são poderosos. E além dessas pessoas serem oprimidas por pessoas poderosas, elas não têm socorro, elas não têm auxílio nenhum, porque diz que elas estão indefesas, elas não têm um consolador, alguém que fale por elas. Então, meus irmãos, como igreja, o nosso papel é falar contra a injustiça. Mas, além de falar contra a injustiça, também é amar, também é dar um espaço de acolhimento, oferecer socorro, abrigo. Assim como o ministério de Jesus era caracterizado pela santidade, pela justiça, a nossa vida não pode se limitar apenas à santidade. Ela também deve conter a justiça, e essa justiça também é propor justiça para as pessoas e acolhê-las em amor. O versículo 2 e 3, ele usa um termo pesado, ele diz que os mortos são mais felizes que os vivos. Mas quantos de nós, em meio ao sofrimento, em meio ao desespero, nunca pensamos que antes eu não tivesse nascido? Assim como Jó disse que o dia que ele nasceu fosse apagado da história. Então, muitas vezes nós, em meio ao sofrimento, nós temos esses pensamentos. E o escritor de Eclesiastes, ele usa isso de forma poética para exemplificar como a vida em sofrimento é difícil. E ele diz que mais felizes são os que não nasceram porque ainda não testemunharam a injustiça que acontece debaixo do sol. Esse debaixo do sol não é uma injustiça camuflada, não é algo que é maquiado frente aos nossos olhos, não, é uma injustiça escancarada, é algo que acontece à luz do dia, é algo que não é escondido. E além de acontecer de forma escancarada, não tem ninguém que fale contra. Então, ele usa esses 2 versículos como forma de salientar o sofrimento que essas pessoas sofrem e até, de alguma forma, reproduzir o que elas estão sentindo. Então, meus irmãos, como igreja, que nós estejamos dispostos a abraçar, a acolher, a realmente ser igreja, a fazer justiça, ter uma vida de santidade, de amor, tendo sempre em vista viver do modo que Cristo viveu, levando o Evangelho aos cativos e libertando as pessoas das opressões, não só das opressões que acontecem ao nosso redor, mas de forma global, no sentido que o Evangelho abrange todos os contextos de nossa vida. Então, se nós temos um Evangelho que ele abrange todos os contextos da nossa vida, nós também temos que propagar esse Evangelho de toda forma que nós podemos, né? E isso é feito, acima de tudo, vivendo. O Evangelho ele é para ser vivido. Assim ele é exposto, vivido. Então, meus irmãos, que nós tenhamos um dia excelente, uma semana abençoada e que nós possamos nos preocupar em viver esse Evangelho que Cristo viveu.